Programa Manhã Viva, na sua TV Canção Nova Portugal. Bom dia a todos que nos acompanham nessa hora, nessa manhã, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria chegar até sua casa com esse programa que traz sempre temas que nos enriquecem, tanto espiritualmente, quanto também para a nossa formação, para a nossa informação. E o tema do nosso programa de hoje vai fazer memória dos 100 anos do Congresso Eucarístico Nacional aqui em Portugal. Nós temos a alegria de ter aqui nos estúdios da TV Canção Nova a presença de Dom José Cordeiro, que é o arcebispo metropolitano de Braga. É uma alegria e uma honra recebermos aqui a presença do nosso bispo. Bem-vindo, Dom José. Muito obrigado. Uma graça. Então, é uma conversa muito boa sobre o Congresso Eucarístico. Você sabe o que é um Congresso Eucarístico? Por que a Igreja teve essa inspiração tão bonita de realizar, reunir-nos todos como Igreja para celebrar, para fazer um Congresso Eucarístico. E esse que vai acontecer em 31 de maio a 2 de junho, será a 5ª edição aqui em Portugal. Ele surge com o tema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança. Reconheceram-no ao partir do pão. Serão 3 dias ricos, com vários momentos também de encontro e para nós aprofundarmos aí nesse pilar da nossa fé, que é a Eucaristia. Antes de nós começarmos a conversa com Dom José, nós vamos para o nosso momento de oração. Eu quero convidar Dom José a orientar para nós. Podemos rezar então a própria oração de preparação para o 5º Congresso Eucarístico Nacional. Bendito sejais, Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados e em cada domingo nos convidais a participar na celebração da ceia do vosso Filho. Ele que, como outrora aos discípulos de Emaús, nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Despertai em nós um desejo vivo da Eucaristia e tornai alegre, consciente, ativa e frutuosa a nossa presença na Assembleia Cristã, onde vos queremos louvar, bendizer e adorar, Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazei com que a preparação e a celebração do 5º Congresso Eucarístico Nacional alimentem a nossa esperança e levem a uma autêntica renovação espiritual das comunidades cristãs. Amém. Amém. Este 5º Congresso Eucarístico Nacional vai também celebrar o centenário do primeiro Congresso Eucarístico, né, Dom José? Que aconteceu também em Braga. Então, gostaria que o senhor falasse para nós, quem nos acompanha de casa, o que é um Congresso Eucarístico. Um Congresso Eucarístico é uma iniciativa que a Igreja tem há mais de 100 anos, tanto a nível internacional como nacional. É uma espécie de uma pausa que uma região, um país ou em todo o mundo se faz centrada na Eucaristia, no domingo como o dia do Senhor, na Páscoa semanal, porque é ao ritmo de domingo após domingo, Páscoa após Páscoa, que a Igreja acontece e vive no próprio tempo, fazendo memória daquilo que Jesus nos pediu, fazer isto em memória de mim. E então, em Portugal, será o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que se vai realizar em Braga, de 31 de maio a 2 de junho, como já referiu, e a nível internacional será na cidade de Quito, no Equador, a 53ª edição do Congresso Eucarístico Internacional. É um encontro festivo em torno da Eucaristia, que compreende oração, celebração, antes de mais, da própria Eucaristia, adoração, reflexão, o centrar o nosso olhar e o coração
no coração, do próprio coração da Igreja em Oração, Sim. que é a Eucaristia. A opção aqui em Portugal foi de celebrar a solenidade do Corpo de Deus, do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, que é a 30 de maio em todas as dioceses. Depois, sexta e sábado, 31 de maio e 1 de junho, ser o simpósio propriamente dito com essa temática, partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer-no ao partir do pão, com 3 grandes conferências, com workshops, com vários testemunhos e também com as marcas da santidade do primeiro Congresso Eucarístico Nacional há 100 anos realizado também em Braga. São 6 modelos de vida cristã. Sim. São 6 pessoas que estiveram lá e cujos processos de canonização estão em curso. São 3 pastores, 3 místicos, a Beata Alexandrina, o Bernardo Vasconcelos, a Alzira Sobrinho e a Irmã São João, e depois Dom Manuel da Conceição Mendes, Dom João de Matos, que foram secretários, antes de serem bispos, do arcebispo que organizou o congresso, de Dom Manuel de Vieira de Matos. E depois o padre Abílio Correia, que esteve na organização do próprio congresso. Sim. Então, como é que nasceu o primeiro Congresso Nacional em Braga? Em 1922, o Dom Manuel Vieira de Matos e o Padre Abílio Correia e outros bispos e outras pessoas, inclusive de Braga, participaram em Roma no 22º Congresso Eucarístico Internacional e ficaram tão impressionados, tão marcados com a experiência vivida ali, que quiseram transpor para Portugal e dizer, e porquê é que nós não havemos de fazer coisa igual? Então, há 2 realidades que vieram com eles no coração e que foram tornadas realidade também em Portugal, que foi a criação do escotismo, e isso aconteceu logo em 1923. Sim. O escotismo, o Corpo Nacional de Escutas, nasce em Braga e continua ali muito vivo. São cerca, neste momento, de 14 mil escuteiros ainda na Arquidiocese de Braga. E também nesse ano realizaram o primeiro Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Que bonito. E como correu tão bem, e também convidaram alguns bispos, inclusive também o Núncio Apostólico em Portugal, disseram, por que não realizarmos um congresso nacional, alargar esta experiência? E no ano seguinte, há 100 anos, em 1924, realizou-se então o primeiro Congresso Eucarístico Nacional em Braga, com tantos frutos e, sobretudo, esta marca da santidade. Santos. Mas a relação da santidade com a Eucaristia, ou da Eucaristia com a santidade e com os jovens, com os escuteiros, é também uma enorme provocação, porque este congresso não pretende ser apenas comemorativo de uma data, mas que seja prospectivo, até projetivo, na centralidade da Eucaristia e na centralidade do domingo, para que a Eucaristia que seja cada vez mais e melhor a fonte que não seca, Que não seca. e o centro e também o ápice de toda a vida cristã, porque a missa tem de ser missionária, por isso se relaciona com a vida de todos os dias, do nosso cotidiano, se relaciona com a nossa ação social, política, económica, onde estão os cristãos que se alimentam da Eucaristia, porque é o grande alimento da esperança e é o lugar da partilha do pão que leva a ter gestos de caridade, de esperança, de fraternidade, de maior proximidade. Sim, que bonito. Braga, então, é a cidade da bênção, né, Dom José? Que Esperamos que sim, continue a ser. É uma cidade e uma arquidiocese muito eucarística, muito mariana. E esta iniciativa, porque não é da Arquidiocese de Braga, é da Conferência Episcopal Portuguesa, mas quem acolhe é Braga, por isso é uma responsabilidade acrescida e escolhida. E tivemos também a feliz notícia de que o Papa Francisco, na sua solicitude para com a Igreja que peregrina em Portugal, nomeou como seu enviado especial ao Congresso o nosso estimado Cardeal José Tolentino. Cardeal. Nós acompanhamos com alegria também essa notícia, né? E, de fato, Dom José Tolentino tem sido um querido, feito um trabalho muito bonito também, né, nas redes sociais. Mas, Dom José, eu queria que o senhor falasse como que é o critério para participar no Congresso. O senhor falava aí do internacional e do nacional.
Quem são as pessoas enviadas? Há algum critério para as paróquias, as dioceses? Todos podem participar, todos. Como disse o Papa Francisco. Como reafirmou o Papa Francisco. Aqui também foi criada uma página, congressoeucarístico.pt. Em cada diocese há um delegado do próprio bispo diocesano que dinamiza na diocese esta preparação para o Congresso Eucarístico, porque os grandes acontecimentos valem pela preparação. E a preparação já em si é um congresso. Esta maior consciencialização da participação na Eucaristia, a dinamização que está a ser feita na adoração eucarística, na arte de bem celebrar, no estudo da instrução geral do Missal Romano, nas catequeses que foram propostas, todo este dinamismo vale por si. Depois, no Congresso, propriamente dito, gostaríamos que participassem o máximo de pessoas, o maior número de pessoas que têm essa possibilidade e que se possam inscrever. O simpósio propriamente dito de 31 de maio e 1 de junho ocorre no Altice Fórum, em Braga, que tem a capacidade para 1.400 pessoas, mas pode ser estendido em várias salas, portanto não há limitação. E depois as outras participações nas celebrações, na Sé, na Avenida Central, a Festa Mariana, porque coincide com o encerramento do mês de maio, uma devoção tão querida ao povo português, Terra de Santa Maria, e na solenidade, na festa da visitação da Virgem Santa Maria, e vem também nesse dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, que teve esse mote, e Maria levantou-se e foi apressadamente em missão. Depois também o próprio encerramento, que é uma peregrinação, encaminhando já para o Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Tem a saída às 7 da manhã da Sé Primaz até ao Monte Sameiro. São 3 horas e meia de caminho, de oração, de silêncio, de canto. E depois a conclusão na celebração da Eucaristia e também a adoração eucarística e com uma perspectiva de abertura ao mundo, uma missa sobre o universo, se quisermos, porque culmina com a plantação de 4 árvores, 3 que identificam as 3 províncias eclesiásticas em Portugal, Braga, Lisboa, Évora, e uma em nome do Papa e na Igreja Universal, para que esta participação na pegada ecológica esteja também muito presente em todos e de um modo especial nos mais jovens, assim como a doação de sangue e outras iniciativas de caráter social e caritativo que possam fazer sentir este pulsar da Eucaristia como o sacramento dos sacramentos, este santíssimo sacramento. Então, junto dos delegados, dos párocos, as pessoas que quiserem e puderem, podem inscrever-se ou diretamente na página do Congresso ou através dos delegados diocesanos ou da sua paróquia, do seu movimento, o grupo, e esperamos acolher o maior número de pessoas. Braga também tem essa característica da hospitalidade, uma cidade de portas abertas, e que seja também a expressão da Igreja que quer ser de portas abertas, de ter esta coragem e confiança de anunciar por palavras e gestos que Cristo ressuscitou e que a Eucaristia é para nós o alimento próprio do nosso peregrinar. Sim, como Jesus prometeu, né, Dom José? Eu estarei convosco todos os dias. Até ao fim dos tempos. Até o fim dos tempos. É bonito acompanhar o senhor falando como Deus vai construindo, o Espírito Santo vai juntando, né? Nada é desconectado, né? A jornada, e tem de ser, porque isto tudo é um processo, é um caminho muito sinodal. Bonito. E juntos, neste caminho da Páscoa contínua, da Páscoa permanente, porque a Eucaristia é o sacramento, é o mistério, é o sinal maior da Páscoa, e que nos faz sentir a presença de Jesus, de o reconhecer ao partir do pão, mas ao mesmo tempo reconhecermos-nos uns aos outros como irmãos e irmãs e darmos o nosso contributo positivo para a construção do bem comum, da dignidade infinita da pessoa humana. Dom José, eu queria que o senhor falasse para nós sobre o tema do Congresso, né? Como é que
que é a inspiração para escolher o tema. Vejo que o senhor traz uma cruz linda. Sim, foi uma cruz que me foi oferecida. O autor do logo é o mesmo que fez as imagens Sim. para a nova tradução do Missal Romano em Portugal, o Avelino Leite, e das indicações que a Comissão Nacional, isto foi um trabalho muito sinodal, muito participado. Não tivemos muito tempo para o preparar, porque estivemos todos muito ocupados na Jornada Mundial da Juventude, mas desde o dia 7 de agosto, que a nossa ocupação, quanto possível, esteve orientada também na preparação deste 5º Congresso Eucarístico Nacional. E a cruz, que é o sinal maior do amor, do perdão, da comunhão, da Páscoa, e é desta cruz, do mistério da Páscoa, que saem estas duas mãos que partem o pão e se doam nesta primavera, neste colorido de uma vida de esperança. Porque nós somos peregrinos de esperança. A cruz faz parte da nossa peregrinação, não há Páscoa sem cruz, não há cruz sem Páscoa. E está interligado com o próprio tema do Congresso, que foi escolhido, como dizíamos, neste processo e neste caminho e dinamismo da Jornada Mundial da Juventude para o Jubileu 2025, centrado na Eucaristia e na narrativa dos discípulos de Emaús, que é uma narrativa provocatória. Eles que vão desanimados, decepcionados de Jerusalém para Emaús, que não sabemos bem onde é que isso fica, há 5 possibilidades, pelo menos, quer dizer que é onde nós próprios estamos. Depois o que acontece no caminho, a explicação das Escrituras, mas só quando a graça de Deus abre os olhos do coração é que nós o podemos reconhecer ao partir do pão, como diz o texto de Lucas. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no ao partir do pão. E ao partir do pão reconhecem que é Jesus ressuscitado. E dizem-lhe, fica connosco, não vás embora. É na noite da vida, quando eles o convidam para ficar, para que ela se transforme em luz. E a nossa vida é um pouco este misto de dor, de esperança, de tristeza, de alegria. É a Páscoa. E o enorme sonho e desafio, e com este congresso a mesma coisa, não pretende ser um evento apenas comemorativo, mas, como dizíamos, prospectivo e até projetivo, no sentido de levar Jesus a todos e todos a Jesus e sermos capazes de, à volta da celebração da Eucaristia, por orações, por gestos, com a pessoa toda, de fazer da nossa vida uma autêntica Eucaristia e, no fundo, até eucaristizar a vida, fazer com que a nossa vida seja um lugar da glorificação de Deus e da nossa própria santificação. Lindo, Dom José, o tema. Mas a nossa produção encontrou umas imagens, Dom José. Vai aparecer aí, olha lá, do primeiro Congresso Eucarístico em Braga, olha lá. É impossível reconhecer porque o senhor também, nós não estávamos lá, Exatamente. né? Há 100 anos, imaginamos que alguns sejam daqueles nomes que referimos há bocadinho, sobretudo alguns dos bispos ali presentes e também o próprio arcebispo de Braga, o anúncio apostólico, o patriarca de Lisboa, aqueles que vêm referenciados também no livro de Atas, mas estas são fotografias originais e provavelmente do encerramento. A nível internacional chama-se a Statio Orbis, a estação do universo, do orbe de toda a Terra. Aqui será uma estação nacional da nação portuguesa e dizem os relatos do tempo que estariam muito mais de 300 mil pessoas neste encerramento. Nós gostaríamos que no dia 2 de junho, se Deus o permitir e se as pessoas assim aderirem, que esteja também uma multidão. E mesmo na Arquidiocese de Braga, eu ousei pedir que nessa manhã não se celebrasse a Eucaristia nas paróquias e capelanias, mas fosse ali no Monte Sameiro e elas fossem transferidas para o sábado de tarde, as missas vespertinas ou domingo à tarde, e assim pudéssemos
experienciar esta Eucaristia sinodal que congrega a todos na comunhão com toda a Igreja. Bonitas essas imagens, a gente percebe realmente uma extraordinário, multidão Sim. que possa ser renovado, né, Dom José, agora 100 anos após, né, essa celebração. Assim seja. Sim. Assim seja. Com um novo vigor, com uma nova linguagem, com um novo ardor, mas que seja a expressão desta vontade missionária de sermos a Igreja sinodal samaritana que se dispõe a levar Jesus, que escuta na sua palavra, que comunga no seu corpo, que experimenta na comunidade, porque ele mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, e nós acreditamos na sua presença e de um modo especial no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. E ela hoje é para nós também esta fonte inesgotável da graça da Páscoa. Dom José, nós podemos também acolher esse congresso como uma grande providência de Deus após a pandemia que nós vivemos. Ainda vivemos os efeitos da pandemia, né? Onde não tivemos a Eucaristia, ficamos aí impedidos de participar. Então, eu penso que também nós podemos acolher como esse momento de retomar, né? De voltar, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas deixaram o costume de ir à Eucaristia, né? Com a questão das transmissões, né? Os primeiros cristãos já o referiam que sem a Eucaristia a Igreja não existe. É a Igreja que faz a Eucaristia e a Eucaristia que faz a Igreja. Está interligada. E aqui neste congresso é muito expressivo que seja a mãe, filha do seu próprio filho, que se faz a Eucaristia, e ali, sob a invocação tão amada em Braga da Senhora do Sameiro, que nos acompanha. Ela vem ao nosso encontro no primeiro dia, faremos uma festa com ela e depois ficará na Sé Primaz até o domingo para peregrinar connosco até à Eucaristia e dizer a Eucaristia é a mesa dos peregrinos, cansados, às vezes decepcionados, mas é o lugar onde nos alimentamos da esperança. Ela é a mulher eucarística, é a senhora do manto lindo, como se canta também em Braga, que nos acolhe e nos ama e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Por isso o mandato novo da Eucaristia interliga-se com aquele outro mandato da última ceia, do lava-pés. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu fiz, fazei vós também. Lavai os pés uns aos outros. E depois, no momento da ascensão, ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se pode desligar o todo do Evangelho. E a Eucaristia tem este dinamismo, esta força enorme de interligar todos os detalhes da nossa vida e todas as pontas da vida de cada um, das famílias, das paróquias, dos movimentos, dos grupos, da Igreja toda, como sublinhamos no Credo, una, santa, católica e apostólica, e que seja de facto este momento marcante na Igreja que peregrina em Portugal. A nossa produção vai colocar, enquanto o senhor fala, os endereços aí do site, da página, onde cada um que nos acompanha agora é convidado a entrar e inscrever-se, né, Dom José? Sim, conhecer sabemos que melhor já estão também. Algumas centenas de pessoas inscritas, mas são todos muito bem-vindos. Uma boa oportunidade. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa com Dom José, mas já voltamos para a segunda parte do nosso programa de hoje, com mais informação e mais formação com o nosso querido bispo que hoje nos acompanha nesse programa, Dom José Cordeiro. Fique aí que nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, fazendo memória dos 100 anos do Congresso Eucarístico Nacional em Portugal.
100 anos que aconteceu o primeiro congresso. Temos aqui a graça de receber Dom José Cordeiro, que é arcebispo metropolitano de Braga. Está conversando conosco aqui sobre a importância desse congresso para nós, principalmente a importância da nossa participação. Você que nos acompanha nesse Manhã Viva de hoje é convidado a rezar por esse congresso e participar, porque a igreja somos nós, né, Dom José? Sem dúvida, esse apelo à oração é a melhor preparação. O cuidar bem da celebração, a arte de bem celebrar, aproveitar esta ocasião para também o estudo da Instrução Geral do Missal Romano, das catequeses que foram propostas, de centrar na adoração, que são os frutos para uma renovação espiritual e para uma fecundidade maior na Igreja deste encontro com Cristo. Isso aconteceu também há 100 anos, com essas marcas de santidade, como já falávamos. E interessante que o tema do primeiro Congresso Eucarístico Nacional tinha a ver com o coração de Jesus, a Eucaristia e a paz. Sim. E hoje tão necessária, de facto, a paz sem o perdão, sem este encontro com Cristo, que nos dá a plena liberdade, não é plena, não é possível. E a Eucaristia é o lugar de paz, é um dos frutos da celebração da Eucaristia, é a união e a paz. E isso mesmo nós pedimos depois da oração do Pai Nosso, todas as vezes que celebramos a Eucaristia. E um Congresso Eucarístico Nacional é uma oportunidade para, na Igreja local, na Igreja Nacional, destas 21 dioceses, porque é uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, embora seja acolhida por uma diocese concreta, e neste caso a Arquidiocese de Braga, mas é essa oportunidade feliz de nos concentrarmos e centrarmos a inteligência, o coração, as mãos, a vida, a partir da Eucaristia e também para a Eucaristia, porque para nós é a grande escola da paz. Olha, Dom José, para quem não nos acompanhou no primeiro bloco, nós também temos aqui uma parte de uma reportagem que foi feita pela nossa equipa do jornalismo sobre esta 5ª edição. Para quem esteve no primeiro bloco conosco, é mais uma maneira também de enriquecermos os nossos conhecimentos sobre a importância desse congresso. A reportagem completa está no YouTube da Canção Nova, mas nós vamos acompanhar um trecho que vai falar muito da importância desse congresso. A Eucaristia é o coração da Igreja e a Igreja não vive sem a Eucaristia, disse o arcebispo de Braga e presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, Dom José Cordeiro, durante a apresentação do 5º Congresso Eucarístico Nacional. O evento terá lugar na cidade bracarense de 31 de maio a 2 de junho de 2024, com o tema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança. Reconheceram-no ao partir do pão. Uma das iniciativas sociais durante o congresso será a doação de sangue, aberta até mesmo para quem não estiver no evento. Os simpósios decorrerão no Altice Fórum a partir de sexta, havendo outras atividades culturais e celebrativas na cidade, como a oração do terço e uma festa mariana na Avenida Central, cantata eucarística na Catedral e uma peregrinação da Sé até o Santuário do Sameiro, onde decorrerá a Eucaristia de encerramento presidida pelo cardeal delegado pontifício para o Congresso. Esta peregrinação coincide com aquela já realizada, tradicionalmente no primeiro domingo de junho. Foi apresentado também o hino do Congresso Eucarístico, interpretado pela Escola Arquidiocesana de Música Litúrgica. Refere-se digamos, à Eucaristia como algo que vem ter connosco com uma antecedência absoluta.
Ela vem ao nosso encontro com uma antecedência absoluta, que até ultrapassa o próprio tempo. O evento vai marcar ainda o centenário do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, também realizado em Braga. Um dos painéis será dedicado aos participantes da primeira edição do Congresso Eucarístico Nacional e que tem processos de canonização em curso. Olha que maravilha. Para quem não acompanhou o primeiro bloco, está resumido aí o que Dom José trouxe para nós, né, Dom José? Todas as atividades, que beleza, que riqueza que será esse Congresso Eucarístico Nacional para nós. Temos a graça nesse ano de podermos participar. Todos nós somos convidados. Eu quero trazer um livro aqui, uma sugestão da nossa livraria Canção Nova sobre esse tema também que estamos a conversar, que é a Eucaristia, o centro da nossa vida. O nosso fundador dizia, e até tem um livro dele que diz, a Eucaristia é o nosso tesouro, é o ponto principal do nosso dia. A sugestão que eu tenho aqui é este, Caminho Seguro Rumo ao Céu, da Ângela Ábido e da nossa editora Canção Nova. Você pode adquirir ligando para nós e fazendo seu pedido, que será entregue na sua casa. Mas vamos falar, Dom José, das personalidades da santidade no primeiro congresso, né? É impressionante quando a gente vê aqui a lista das pessoas que estiveram e que estão em processo, a caminho dos altares, Dom José. Como é que você vê isso, hein? É como uma fonte de graça. Certamente que muitas mais pessoas que estiveram no primeiro Congresso Eucarístico Nacional estão nessa comunhão plena com Deus. Sim, são santos e santas. Verdade. Estes 6 nós conseguimos identificar porque os processos estão em curso e nas várias interligações soubemos da sua presença neste primeiro Congresso Eucarístico Nacional em Braga. E são para nós um apelo grande de que a celebração da Eucaristia, a própria Eucaristia, o prolongamento na adoração eucarística é lugar de santidade, porque toda a liturgia é para dar glória a Deus e para a santificação das pessoas. Estas pessoas viveram de uma maneira heroica, mas em íntima relação com Jesus, Eucaristia. Eu recordo a Alzira Sobrinho, que é irmã São João, que chegou mesmo a escrever: viver sem ele é morrer. É de quem vivesse em intimidade e nesta consagração. Ela deu origem também a uma congregação, as Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado, e certamente também bebeu muito ali do Congresso Eucarístico e até na sua relação, sabemos da troca de correspondência com o padre Abílio Correia, porque os santos estão também interligados. Sim. Se calhar alguns deles não se chegaram a conhecer e quando participaram no Congresso Eucarístico não sabiam uns dos outros, provavelmente, um ou outro sim. Com o padre Abílio Correia quase todos se terão encontrado, porque estava na organização. Agora, entre eles, alguns sim, outros não. Mas o facto de podermos já distinguir entre estes 6, 3 místicos, 3 pastores, nas várias vocações, como bispos, como padres, como leigos, como consagrados, de viverem para a Eucaristia e viverem da Eucaristia e fazendo da sua vida uma Eucaristia, é extraordinário, é para nós uma alegria imensa. Nós chegamos até no início a pensar na temática do Congresso Eucaristia e Santidade. Sim. Mas depois, como já há um bocadinho conversamos, nesta interligação da Jornada Mundial da Juventude, do Jubileu de 2025 e também num estilo sinodal que fizemos esta preparação. Sim. E continuamos a fazer, surgiu este belo tema. Belo também. Sim, que depois foi plasmado no hino e no logo, e esperamos que esta preparação seja para uma boa vivência do 5º Congresso Eucarístico Nacional e depois que se prolongue pela vida e que traga frutos abundantes em cada uma das nossas dioceses,
a começar com quem tem a maior responsabilidade do acolhimento e da hospitalidade ali na Arquidiocese de Braga, porque há 100 anos também assim aconteceu. Ainda hoje, por exemplo, o Lausprene da Quaresma é uma singularidade na cidade de Braga. Em 23 igrejas se faz esse Lausprene durante os 40 dias da Quaresma. E agora ali em Braga, mas sei que também em muitas outras dioceses, estamos a viver esta preparação em Lausprene alargado pela Arquidiocese ou pelas dioceses. No nosso caso, começou na paróquia que nós servimos também no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, a paróquia de Ocua, na diocese de Pemba. Depois passou à vida contemplativa, são cerca de 60 monjas contemplativas em Braga, em 5 mosteiros, e depois nos 3 arciprestados das 551 paróquias que tem a Arquidiocese de Braga. A par disso, a formação e a centralidade da Eucaristia. Por exemplo, nós estamos, os bispos, a fazer a visita pastoral no Arciprestado de Braga e em cada paróquia a visita começa com a celebração da Eucaristia. E dali parte toda a dinâmica semanal desta visita, para ainda reforçar a centralidade fontal da Eucaristia. Sim. E tal como há 100 anos, com tempos bem distintos que vivemos hoje, mas no mesmo espírito do encontro com Cristo e também na mesma súplica da paz, não é? Porque partilhar o pão e alimentar a esperança é sermos artesãos da paz. A saudação de Cristo ressuscitado é sempre essa: a paz esteja convosco. A paz é Ele mesmo, não é um sentimento, não é uma ideia, mas é uma realidade. E é em Cristo que nós encontramos a paz perfeita, tanto que São Bento, na sua regra e na sua vida, encontrou na palavra paz a síntese de todo o Evangelho. E estes 6, a Beata Alexandrina, o Bernardo de Vasconcelos, a Alzira Sobrinho, o Dom Manuel da Conceição Mendes, Dom João de Oliveira Matos, o Padre Abílio Correia e muitos mais, acreditamos, mas os nós apontamos, né, exatamente, estes são para nós uma feliz e uma sadia provocação no nosso peregrinar. A par de outros testemunhos que vão acontecer também no Congresso, mas estes fazem a ligação de há 100 anos e do percurso que percorremos. De facto, nós em Portugal não temos muito ainda a tradição do Congresso Eucarístico, como noutros países. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Itália, que já realizou 27 congressos eucarísticos nacionais e começou mais ou menos quando do primeiro congresso em Portugal. Nós realizamos 4, 3 em Braga e foram sempre comemorativos. Do primeiro celebrou-se 50 anos depois o segundo, em 74, e depois o terceiro também foi no ano anterior ao jubileu do ano 2000, em 1999. E o último que realizamos foi em Fátima, em 2016, para comemorar os 100 anos das aparições do anjo, essas aparições eucarísticas aos pastorinhos. E estamos agora de novo a realizar o 5º, também no ano preparatório para o jubileu de 2025, que o Papa pediu que fosse um ano de oração. Então, o coração da oração da Igreja, a oração das orações, o sacramento dos sacramentos é a Eucaristia. Esta é a melhor forma de nós, como Igreja Sinodal que peregrina em Portugal, na representatividade de todas as dioceses, podermos juntos dar este sinal uns aos outros e ao mundo que nos habita, e também nesta relação com a Igreja Universal, e por isso a presença do enviado especial, o Cardeal Tolentino, é para nós esse sinal da comunhão alargada na construção da Igreja que se quer cada vez mais sinodal e que seja um ponto sem retorno, mas encontra na Eucaristia a sua fonte, o seu centro e para onde caminha, não é? Sim. Dom José, nós sabemos que dessas figuras, desses
pessoas tão importantes que participaram do primeiro congresso, muitas estão em processo, né? Por exemplo, a Beata Alexandrina, né? Sim. Até curioso, né? A gente pensar, meu Deus, a Beata Alexandrina se tornou querida demais, não só em Portugal, mas no mundo, né, inteiro, conhecida, né? Está cada vez mais conhecida. Eu queria que o senhor falasse para nós como que está o processo, né? Como que estão esses processos de beatificação, né? Como é que é isso? A Beata Alexandrina é uma mística extraordinária, talvez, se não a maior, entre as maiores místicas do século XX. Sim. E ela alimentou-se da Eucaristia, na realidade, quase 14 anos, vivendo só da Eucaristia. Podemos dizer que é da fonte da própria Eucaristia que a sua vida teve sentido e acolheu a revelação de Deus, e é para nós um testemunho eloquente da possibilidade, da impossibilidade humana, porque a Deus nada é impossível. E ela é testemunho disso, de amor, de reparação, de entrega, de vida plena e liberta em Cristo. Nem de propósito, um dos dias que se celebra em Balazar é mesmo o 25 de Abril, que é o Dia da Liberdade em Portugal. Ela é uma mulher completamente livre. Depois o dia 13 de Outubro, e queremos ainda assinalar outros momentos, tornar ainda mais viva a presença junto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, mesmo o santuário eucarístico que está em construção, que seja esse apelo permanente da centralidade da Eucaristia, que a Beata Alexandrina até faz arrepiar qualquer um que ali vá, porque não sai de lá indiferente ao testemunho da Beata Alexandrina. E o seu processo está em curso, estão até 3 possíveis milagres em estudo, porque agora o que está a faltar é o reconhecimento do milagre pela Santa Sé, pelo Dicastério para as Causas dos Santos, para que possa vir a ser canonizada, assim o esperamos, e ainda ser mais proposta como modelo de santidade e como grande intercessora junto de Deus. Como é que Deus revela a sua graça desta maneira tão desconcertante na vida daquela jovem e daquela mulher, depois, e sobretudo no sofrimento, na inteireza da cruz da Páscoa. Sim, e ela se tornou realmente o símbolo, né, da força, do poder da Eucaristia, é um milagre, né, Dom José, a vida dessa mulher. Tem uma frase do senhor muito bonita que a nossa produção trouxe aqui, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre ela, que o senhor disse que a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Essa frase tornou-se ainda mais sublinhada na Igreja a partir do ano da Eucaristia, criado por São João Paulo II. Ele reforçou isso naquele grande documento, Ecclesia de Eucaristia. É uma frase cunhada também por Henri de Lubac, fruto dos vários estudos que ele realizou e que traduz o sentir da Igreja. A Páscoa é que é a fonte da Igreja. Nós nascemos da Páscoa, mas o sacramento da Páscoa é a Eucaristia. Por isso o autor do hino, o Carlos Poças, que ouvimos falar há bocadinho ali, dizia que é por antecedência, de facto, a Eucaristia antecedeu a morte, a paixão, a ressurreição de Jesus, mas é o seu sinal eloquente. A Eucaristia não acrescenta nada à cruz, mas é na Eucaristia que a cruz aparece no seu máximo esplendor, como cruz gloriosa da Páscoa, gloriosa desta Páscoa florida. E em Braga isso é muito notório, por exemplo, no chamado compasso pascal, vai mesmo a cruz adornada, florida, que visita a casa das pessoas, como que a fazer esse solene anúncio. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Por isso também o próprio logo do Congresso não tem a representação de Cristo na cruz, mas tem a fração do pão, que é outro modo de representar
a Páscoa, de representar a cruz, porque o mistério é um só. É aquilo que nós chamamos o mistério pascal e que integra essa feliz frase, esse feliz axioma: a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Como é que o senhor vê assim, a participação hoje nossa, do povo, da Igreja, na Eucaristia, Dom José? A Eucaristia, e há um bocadinho falámos de alguma diminuição de presença na Eucaristia em muitas comunidades, sobretudo no pós-pandemia, mas que há aqui um trabalho enorme a ser feito pelas comunidades, porque sem Eucaristia a Igreja não vive. Poderá viver de muitas outras coisas, das manifestações da piedade popular, de muitas outras tradições e manifestações culturais e espirituais, mas falta-lhe a fonte, falta-lhe o centro e falta-lhe o ápice para onde se encaminha. E há aqui um grande processo mistagógico, de educação, na catequese, na transmissão dos valores e tornar a Eucaristia como este lugar alegre, feliz do encontro com Cristo na comunidade. Porque eu não sou cristão sozinho, como não sou pessoa sozinha, e eu preciso da comunidade. Nós temos esse exemplo claro no segundo domingo da Páscoa, que temos sempre o mesmo Evangelho, a aparição no primeiro dia da semana e 8 dias depois, e as reações, as dúvidas, mas depois a confissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, a maior confissão de fé que conhecemos, e porque ele não acreditava, porque não estava na comunidade, tinha-se separado da comunidade. Só quando voltou à comunidade e tocou, e Jesus deixou-se tocar, então põe aqui a tua mão, os teus dedos, o teu olhar, o teu coração nas chagas, para dizer: o ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. É a inteireza do mistério de Cristo. E sentirmos a necessidade de participar na celebração da Eucaristia, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia semanal, e estamos a perder este sentido do domingo pela cultura de fim de semana que está instaurada em nós, mas depende de nós, os cristãos, sermos praticantes do domingo, praticantes da celebração, para que a nossa vida também tenha este sentido de plenitude, porque depois está tudo interligado. E há muitas coisas que não se percebem só, ou não se chega lá só através da razão e do conhecimento. É preciso a experiência, é preciso a comunidade, a proximidade, o respeito pelas diferenças e, a partir dali, também este anúncio da missão, o compromisso com o bem comum, o compromisso com a dignidade infinita da pessoa humana, com a ecologia, com o mundo, com a história, com esta casa comum onde vivemos. E para quem tem essa graça de participar domingo após domingo, e quem até tem uma exigência maior de participar todos os dias na Eucaristia, e a Canção Nova também presta esse serviço, sobretudo aos mais idosos, aos doentes, aos que estão privados da participação na liberdade plena da celebração da Eucaristia. Mas não há nada que possa suprir a presença na comunidade, porque nós não nos alimentamos virtualmente, alimentamos-nos realmente, e precisamos de sair de nós próprios, do nosso conforto, do nosso eu, para criarmos a mística do nós. E a liturgia é a maior escola, e sobretudo a Eucaristia, da comunidade, da comunhão, dos juntos peregrinarmos por sinais sensíveis, por orações, mas por este sentir comum, obedecendo ao mandato de Jesus: fazer isto em memória de mim. E é um apelo que o senhor faz aí para nós, para a gente até repensar, né, a nossa participação, como está a nossa participação na Eucaristia. E a oportunidade que esse congresso nos dá é essa, né, Dom José? Nós até na oração que fizemos no início pedimos ao Senhor que desperte em nós um desejo vivo da Eucaristia e que torne alegre, consciente, ativa e frutuosa a nossa presença, porque não é um mero assistir, nem o cumprimento de um preceito ou de uma devoção, é muito mais do que isso, porque há de renovar e transformar o nosso coração,
como aconteceu com os discípulos de Emaús, como aconteceu com milhares de homens e mulheres ao longo da história, como aconteceu com aqueles 6 que apresentámos como modelos de caminho da santidade vivida da Eucaristia e para a Eucaristia, como há de acontecer também connosco. Amém. Deus queira que também daqueles que vamos participar no 5º Congresso Eucarístico Nacional se possa dizer que eram pessoas eucarísticas, pessoas santas, pessoas felizes, porque se sentem amadas e perdoadas e sempre renovadas cada vez que participam no pão da vida. Sim. E que se dispõem também a partilhar o pão e a alimentar a esperança a partir de Cristo, porque só nele a vida tem o sentido da maior plenitude na liberdade, na justiça, na paz e no amor. E fica esse apelo para nós, Dom José. Vou retomar aqui essas 6 personalidades que o senhor já disse, mas já terminando o nosso programa, que essas pessoas, né, esses grandes santos, porque são santos, né, nos inspirem também a imitá-los, né, Dom José? Que São João Paulo II, acho que foi ele que disse: se fordes o que deveis ser, colocareis fogo no mundo, né? Incentivando, claro. A nós. A nossa imitação deve ser a de Jesus Cristo. Eles são como modelos, dizer, se eles conseguiram, porque é que nós não devemos de ser? Nós. Se eles são e se lhes foram reconhecidas essas virtudes, não é para os imitar, porque ninguém pode ser igual a ninguém, cada um de nós é único. O único a imitar é Jesus Cristo, que é para nós o caminho, a verdade e a vida. Mas isto ajuda-nos no nosso peregrinar, porque percorreram as mesmas estradas, os mesmos lugares que nós percorremos, fizeram as experiências no seu tempo, segundo a sua cultura, a maneira de ser, de estar, de sentir, mas hoje toca-nos a nós. E por que não eu? E por que não acolher a graça e fazer da minha vida o dom maior da graça, glorificar a Deus com a minha própria vida? Dom José, chegamos ao final do programa. Agradecemos muito a sua participação, essa formação que o senhor trouxe para nós, para quem nos acompanha de casa. Que riqueza que foi o senhor, e gera em nós a sua fala um desejo de participar do Congresso. Eu é que agradeço e esperamos por vós em Braga e que esta participação no 5º Congresso Eucarístico Nacional nos possa renovar na firmeza da fé, na alegria da esperança e na generosidade da caridade para continuarmos a dar o pão. Amém. E assim nós encerramos o Manhã Viva de hoje, lembrando que dessas 6 personalidades que Dom José trouxe aqui, nós já fizemos programas, né? O Manhã Viva, trazendo a vida de cada um. Esses programas estão gravados no YouTube da Canção Nova Portugal, assim como este, com Dom José, este de hoje está gravado também. Você pode acessar novamente ou enviar para alguém. Nós agradecemos o nosso benfeitor que mantém esse sistema de comunicação no ar. É por causa da sua ajuda que nós podemos levar esse programa. Deus abençoe. Até o próximo Manhã Viva e nos encontramos todos nesse 5º Congresso Eucarístico Nacional em Braga. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.